nesse vídeo, o que a gente quer mostrar para vocês? O material que a gente utiliza para fazer o MDF. É claro que você vai precisar de uma peça em MDF, qualquer peça que você quiser fazer um teste. As caixinhas normalmente são as mais baratas. Então, se você quiser fazer um teste, já compra aí uma caixinha de MDF. Aí você vai precisar também dos pincéis. Os pincéis, eu quero só fazer um teste. Compra um pincel comum, tipo, que você pode estar utilizando uma vez aí. Se gostar, aí continua. Então eu vou estar te mostrando os pincéis em si. Depois eu já te mostro o restante, tá? Os pincéis são importantes para você vai utilizar alguns materiais e você precisa utilizar, fazer com o pincel. Então, esses pincéis, aí você tem situações distintas. Você pode usar um pincel como esse para pintar uma caixinha inteira. Só que quando você chega nos cantinhos, você precisa de um pincel que tenha ponta. Pode fazer com um desse, uso todo esse e depois uso um desse para fazer os cantinhos? Pode, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Existem esse tipo de pincel que são específicos para canto. Você faz os dois, entendeu? Você passa e automaticamente já vai fazer no cantinho. São bem interessantes, tá? Só que você tem que tomar cuidado, que às vezes tem um custo muito alto. Tem mais em conta, mas, tipo, procura um acessível. Então, esses pincéis da Tigre eu gosto muito, dessa marca Tigre. Eu tenho na minha casa, eu usei numa pintura qualquer, eu tenho esse aqui, eu posso utilizar? Pode. O que é que pode acontecer quando você utiliza esse pincel? Quando você faz esse movimento, ele pode espirrar tinta para muita coisa. Esses outros você também pode acontecer de espirrar tinta, você tem que tomar um certo cuidado. Mas como as cerdas são mais curtinhas, esse aqui tem uma tendência a espirrar mais. Você tem que tomar mais cuidado com ele, tá? Mas também serve, certo? Para você começar suas atividades aí de artesanato com o MDF. Muito bem, aí nós temos esse outro. Isso daqui, olha, é bem interessante. Ele é similar a esse. Dois cantinhos. Ele é muito bom para fazer isso, olha, tá? É muito interessante trabalhar com ele. Esse, tá vendo, ó? Você pega um lado, mas você vai ter que tomar cuidado para fazer depois o outro. Então, depende do que você quer. Mas lembrando, você consegue fazer com um? Consegue. Esses aqui, normalmente, eu utilizo para fazer detalhes. Por exemplo, você está com a peça de MDF e você quer passar numa... Isso aqui é muito delicadinho, tá vendo? Muito fininho. Ficou uma parte sem cobrir e você quer passar só aqui. Utiliza esse pincel porque esse pincel ele tem vários tamanhos diferentes, tá? Então ele ajuda muito no acabamento. Então eu tenho vários tamanhos dele, inclusive eu vou mostrar aqui, olha, um super fininho, certo? Bem fininho, que às vezes é um detalhezinho de nada que você precisa fazer. Bom, muito bom. Isso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que colocar ele na água porque ele tá com tinta. Muito bem, certo? Esses, então, são alguns tipos de pincéis que vocês podem estar utilizando. Existem vários, certo? Vários tamanhos. Existem no mercado esses mais larguinhos, ó, importados. Também é uma alternativa, eles têm cerdas macias e você pode tá utilizando também, tá? Aquilo que tiver ao seu alcance, tá? Uma coisa que vocês têm que saber sobre pincéis: os pincéis gastam, tá? Conforme você utiliza, observe que ele vai gastando. Então, se você for trabalhar com isso para você vender ou para fazer alguma coisa, saiba que você consegue um preço acessível, alguns pincéis, mas você vai ter um gasto, tá? Com eles, porque eles vão gastando, e infelizmente acontece isso mesmo. Cuidados com os pincéis. Você vai utilizar os pincéis no artesanato e vai ter sempre contigo um copinho de água para te auxiliar a limpeza do pincel, certo? Você usou o pincel, simplesmente você vai chegar aqui e vai
colocar no copinho de água, porque ele conserva ele molhado para depois você levar numa água corrente ali na pia ou alguma coisa na sua casa aí que você consiga lavar o pincel. Sempre que terminou um trabalho, lava os pincéis, tá? Se precisar reutilizar aquele pincel, não tem outro, com uma outra cor de tinta, por exemplo, vai lá, lava e volta para cá, tá bom? Então, assim, a gente precisa de um copo com água auxiliar para você deixar esse molho, até que você lave ele na água corrente, tá bom? Ali na pia, aonde for aí na sua casa, tá bom? Então, precisamos disso para nos auxiliar. Aqui, olha, outra coisa. Muita gente, às vezes, quando está trabalhando com mais de uma tinta, utiliza alguns potinhos assim para ir colocando a tinta. Mas as tintas, certo? Elas já vêm, às vezes, com uma boquinha mais larga. Você pode utilizar direto no pote ou na própria tampinha da tinta. Então, essas tampinhas mais largas ou mesmo as pequenas, você pode estar utilizando na própria tinta, tá? Dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo. Ou pega um material, olha, eu quero um material, vou utilizar, por exemplo, aí eu tenho outra parte, esses são os pincéis. Os rolinhos, certo? Eu tenho os rolinhos de vários tamanhos. Como você pinta a sua casa aí, o MDF também permite que você... Por quê? Quando você trabalha com os pincéis, o tipo, como a finalização do MDF, por exemplo, você precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes o pincel, ele pode deixar, se a cerda for muito grossa, marcas das cerdas aqui, certo? Você vai passar uma camada, duas camadas e de repente as cerdas do pincel deixou a marca. Aí o que acontece? Você pode ter um rolinho aí te auxiliando, certo? E você vai fazer um alisamento nessa parte aí, tá? Então depois nós vamos estar fazendo na prática isso. Mas tem essa noção, então, é importante no mínimo você ter um rolinho para quando você estiver trabalhando com o MDF, tá? Porque às vezes a gente precisa fazer esse acabamento. Sou obrigada a fazer o acabamento? Não, você consegue fazer também com o pincel. Mas lembra que pode ser que, dependendo do pincel, fique a marca das cerdas no MDF, tá? Mas dá para você concluir sem ele. Mas um é baratinho e vai te dar um acabamento melhor. É bacana, entendeu? Você tem um pequenininho desses aqui, ó. Ele tem também vários, como os pincéis, vários tamanhos, certo? Vários tipos, ó. Um cuidado que você tem que ter, não armazenar os rolinhos. Porque se o rolinho, ele solta um pedaço, entendeu? Ou você deixa ele amassar, isso daqui ele tem que voltar, por exemplo, e ele pode deixar essa marca no MDF. Então, você tem que tomar um certo cuidado com seus rolinhos. Esse aqui é um exemplo que eu não cuidei, tá? Mas esses aqui estão bem cuidados e podem ser utilizados. Outra coisa que você pode ter como material para trabalhar com o MDF, uma esponjinha assim, ó, diferente, que você pode fazer alguns efeitos na tinta depois. Eu uso uma tinta primeiro e no final faço um acabamento com uma outra cor de tinta. Faz uma decoração diferente com a própria tinta. Então, esse tipo de esponjinha é muito legal você ter também, tipo, quando você estiver se aprimorando aí, vai, tipo assim, experimentando esses efeitos diferentes que você pode fazer, tá ok? Tem, inclusive, rolinhos específicos que te dão também esse efeito, tá? Muito bem. O tamanho do rolinho você vai utilizar dependendo da peça que você tem, tá? Essa peça pequenininha aqui não precisa de um rolinho desse jeito. Por quê? Você não pode esquecer que o próprio rolinho, ele suga a tinta, porque ele é tá vendo? É uma esponjinha. Então, ele vai sugar a tinta. Então, a sugestão que se for para fazer um acabamento de pincel que você fez, você pode utilizar isso aqui. Tem gente que usa direto o rolinho, mas não tem jeito, você vai ter que fazer os cantos,
os acabamentos com pincel. Então, você precisa desse pincel, tá? Então, é interessante ter um rolinho? É interessante sim, tá? Nos auxilia muito. O acabamento fica muito legal.